Tudo bem, pessoal? Meu nome é Renato Ferraz e eu gostaria de apresentar para vocês um novo curso, que é um curso de técnicas com vistas a alavancar a sua produção científica. Gostaria de me apresentar inicialmente. Eu sou biólogo, tá? E também sou pedagogo. Sou biólogo, me formei ali em 2000, 2001 pela Universidade do ABC, tá? UniABC. E aí, depois de um bom tempo, fiz pedagogia na Universidade de 9 de Julho. Lá para 2001, 2002, eu entrei no mestrado na Universidade Federal de São Paulo, terminei o mestrado, fiz o doutorado, terminei o doutorado, fiz o pós-doutorado e fiquei aí 12 anos me envolvendo com ciência, ciência básica e ciência experimental. Período esse no qual eu consegui aprender bastante sobre redação científica e sobre técnicas de publicação, e é isso que eu gostaria de tentar passar para vocês na apresentação desse curso. Agora, por que efetivamente eu estou aqui propondo isso para vocês? Todo mundo conhece a plataforma Lattes, tá? A plataforma Lattes é uma plataforma mantida aí pelo CNPq, e nessa plataforma Lattes a gente pode encontrar os currículos de uma série de pesquisadores, de pessoas envolvidas com pesquisa no país. Esses currículos trazem uma série de informações acadêmicas desses pesquisadores e estão disponíveis para quem quiser pesquisar. Se vocês clicarem aqui em buscar currículo e digitarem meu nome aqui no local adequado para isso, clica aqui em doutores, né, e mandar buscar, você vai ter acesso ao meu currículo Lattes completo. Aqui você tem todas as minhas informações profissionais, acadêmicas, as minhas orientações, bancas, citações, mas hoje o nosso foco é justamente avaliar as minhas produções acadêmicas. Clicando nesse link, eu tenho acesso à produção bibliográfica, à produção técnica e à produção artística e cultural. Mas o que mais nos importa nesse momento é a minha produção bibliográfica, especialmente os artigos completos que eu já publiquei numa série de revistas científicas. Vejam vocês que aqui eu tenho uma lista recortada dos meus artigos. O primeiro deles foi publicado no ano de 2003 e eu tenho aqui o meu artigo mais recente publicado em 2015. Nesses 12 anos, tá? Nesses 12 anos aí de trabalho, eu consegui publicar 127 artigos, que é uma marca bastante interessante, dá um pouquinho mais de 10 artigos por ano de trabalho. Aqui a gente tem a tela gerada por um software, e esse software ele consegue captar informações da plataforma Lattes e organizar essas informações acadêmicas da maneira que a gente solicitar a ferramenta. E aqui eu fiz esse gráfico só para mostrar para vocês que a minha produção aumentou muito no último triênio, no qual só nesse período eu consegui publicar 75 artigos científicos completos. E existe algum motivo especial que me faça publicar tanto? Por que eu publico tanto assim? Na realidade, hoje eu sou professor de um mestrado em gestão em sistemas de saúde, e esse mestrado em gestão, ele responde à CAPES. A CAPES é um órgão do governo, tá, do Ministério da Educação, que é responsável inicialmente por permitir a abertura de novos cursos de pós-graduação stricto sensu e também de avaliar a qualidade desses cursos, para ver se esses cursos podem continuar ou não existindo no mercado. A CAPES determina uma série de metas que o meu curso tem que cumprir. O meu curso cumpre essas metas, presta conta à CAPES. A CAPES nos dá uma nota de acordo com a nossa performance, com o nosso desempenho, e o nosso curso se mantém de vento em popa. Na realidade, dentre uma série de quesitos que a CAPES avalia para determinar a nota, a qualidade de um curso, nós temos as metas que os professores devem cumprir, ou seja, as metas docentes. Dentre elas, nós professores precisamos orientar dissertações e teses, nós precisamos conseguir projetos financiados, financiamento para os nossos projetos de pesquisa, nós precisamos participar de eventos científicos de importância na nossa área de atuação, mas principalmente nós precisamos publicar artigos em quantidade e qualidade suficiente para cumprir as metas estabelecidas pela coordenação. Ou seja, talvez uma das mais importantes funções de um professor hoje seja publicar artigos científicos. Quem não publica vai para a forca. Isso é muito comum nos cursos de pós-graduação.
Se eu, professor de um stricto sensu, não cumprir a pontuação determinada pela coordenação, é capaz de perder o emprego. E isso é muito importante porque, como sabemos, já nos primórdios da psicologia, se você não der um queijinho para um ratinho, ele não puxa a alavanca. Então, o reforço positivo, assim como o reforço negativo, são importantes para estimular as pessoas a produzirem e efetivamente manter a roda da pós-graduação em giro constante. Muitas universidades públicas não, 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 não têm, digamos assim, a necessidade de cumprimento dessas metas vinculado ao emprego dos professores. Logo, após o período probatório, alguns professores produzem se quiserem, o que é diferente de nós que somos professores das universidades particulares e que precisamos mostrar serviço. E já que as universidades, que as instituições são preocupadas com ensino, pesquisa e extensão, está aqui um motivo bom para que a gente aprenda e publique em quantidade e qualidade suficientes para atingir, sejam lá quais forem as metas estabelecidas pela sua instituição. Portanto, os objetivos principais do curso que eu ofereço para vocês são os seguintes. Eu gostaria muito de poder fornecer a vocês uma série de subsídios para que vocês, que são meus colegas professores, aumentem a produtividade em pesquisa ou então se iniciem na arte de publicar. E como é que eu pretendo fazer isso? Primeiro, eu pretendo apresentar aos senhores uma série de formas diferentes de se coletar dados, de se enxergar dados. Alguns colegas têm muita dificuldade e pensam assim: mas aonde é que eu vou encontrar dados para pesquisa? Eu já adianto para vocês que qualquer lugar é capaz de fornecer dados para pesquisa. Uma igreja, um clube, uma estação de metrô, uma sala de aula, um churrasco da família, qualquer lugar tem dado para trabalho científico. Quando a gente aprende a escolher os dados, é muito importante que a gente saiba olhar para o nosso dado e avaliar a qualidade desse dado, ou seja, até onde esse dado pode chegar. Uma coisa muito comum que eu vejo alguns colegas fazerem é produzir um artigo científico com dados não tão bem qualificados e submeter a uma revista de alta qualificação, de alto impacto. O artigo fica 6 meses, 1 ano, 2 anos e depois recebe uma resposta negativa e o colega fica deprimido, fica frustrado. Na realidade, não é maldade da revista, foi um erro do colega que escolheu a revista de maneira inadequada logo no início. Então, é muito importante que um pesquisador entenda até onde seu dado pode chegar. São vários os quesitos utilizados para fazer essa avaliação e saiba adequar esse dado à revista a qual ele pretende submeter esse artigo. Uma outra coisa importante é, justamente com base nesses dados e na escolha da revista, tentar fazer com que esse seu artigo atinja sucesso no tocante à designação por parte do editor e à avaliação por parte dos revisores. Para isso, é muito importante que a gente aprenda a avaliar o escopo da revista, ou seja, pretendo mostrar para vocês quais são os pontos importantes a serem observados na proposta de artigos que a revista solicita. É importante a gente saber qualificar essa revista, e para isso eu vou apresentar para vocês o sistema Qualis de qualificação, quais são as regras para estabelecer a qualidade de uma revista e como é que a gente olha para o nosso dado e sabe se ele está adequado à revista para aquele Qualis específico. Outro ponto importante é a periodicidade. Se você precisa publicar com rapidez, não adianta submeter seus trabalhos para uma revista que tem 2 números anuais, ou seja, uma edição semestral. Existem revistas interessantes, revistas boas e que muitas vezes têm periodicidade mensal, e são essas revistas que a gente deve preferir. Outro ponto importante é a pontualidade. Não adianta também uma revista publicar um número mensalmente ou números bimestrais, sendo que o número mais atual dessa revista está lá janeiro de 2014, sendo que nós estamos para lá dos meados de 2015. Ou seja, revista que demora 2, 3 anos para soltar um número é uma revista que precisa ficar em segundo plano. Uma coisa extremamente importante também que nós vamos discutir é o tempo médio entre a submissão e a aprovação.
Esperamos que os nossos trabalhos em 6 meses estejam aceitos ou negados. Tem muito colega que submete um artigo, depois de 2 anos ele recebe uma negativa ou muitas vezes, olha, vamos publicar. Mas esperar uma publicação 2 anos, você não cumpre a meta e é capaz de você ir para a forca. Presta atenção nesse ponto. Quantas vezes você pegou um trabalho que foi produzido em ABNT e agora você pretende submeter para uma revista em Vancouver? Ou o teu aluno fez um TCC lá de 70 páginas, 120 referências em Vancouver e você agora gostaria de passar essas referências para submissão a uma revista no formato ABNT. Quanto tempo você leva para passar 30 referências do Vancouver para o ABNT manualmente? Muito tempo. Isso não existe mais. Existem uma série de ferramentas que automatizam o processo de citação e o processo de listagem de referências. Algumas dessas ferramentas são pagas, mas eu pretendo mostrar para vocês o mecanismo de instalação e o mecanismo de utilização de uma ferramenta muito importante que se presta a tal, que se chama Zotero. Zotero, 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 não importa o rótulo da ferramenta. O que importa é que você saiba utilizar essa ferramenta, ganhe tempo, tenha uma melhor qualidade de vida e efetivamente aumente a sua produtividade em pesquisa, já que você não vai perder tempo passando referência de um estilo de citação para outro. Outra ferramenta extremamente importante que eu quero ensinar os senhores a utilizar é o Publish or Perish. Traduzindo Publish or Perish ao pé da letra, nós poderíamos dizer que a ferramenta significa publique ou morra, e é mais ou menos isso que tem acontecido nos dias de hoje. Todo mundo está acostumado a fazer pesquisa, a entrar na Cielo, procurar artigo, entrar na Lilacs, procurar artigo, entrar na Bireme, procurar artigo. Isso é perda de tempo. A gente tem uma ferramenta muito interessante que é o Google Escolar, que procura em todas as bases ao mesmo tempo. Mas não vale a pena só utilizar o Google Escolar. O Publish or Perish, ele utiliza o Google Escolar para fazer a sua pesquisa de acordo com a sua estratégia, com as palavras-chave que você digitou ali no local de busca, mas essa ferramenta ela te oferece uma série de maneiras de organizar a tua pesquisa. Com o uso dessa ferramenta, você pode, por exemplo, ordenar os artigos pelo número de citações, do mais citado para o menos citado. Logo, na sua pesquisa, você já vai ter de cara quais são os artigos mais citados sobre aquele assunto. E é claro que, se você quiser facilitar uma publicação, é fato que você deverá citar os artigos mais importantes, que são os mais citados na área. Você pode organizar os artigos por autor, você pode organizar os artigos por revista. E se você quer publicar numa revista boa, nada mais interessante do que citar artigos sobre o seu assunto que foram publicados na revista em que você quer publicar. Por que não citar artigos dos editores e por que não citar artigo dos possíveis revisores? Além de citar os artigos mais importantes, você também tem que citar artigos mais recentes. E o Publish or Perish faz isso para você rápido e de graça. Uma outra coisa importante é que eu vou tentar descrever para vocês a maneira mais adequada de submeter um artigo, como é que a gente faz uma carta de apresentação, como é que a gente deve formatar esse artigo e também a forma mais adequada de responder aos seus revisores quando o seu artigo entrar na fase de correções. Nesse ponto, você já está muito perto da publicação e qualquer erro pode ser fatal e você perde o seu trabalho todo. E, principalmente, para quem tem mais dificuldade de começar, as pessoas perguntam muito assim, mas como eu começo a escrever o meu artigo? O que eu devo escrever na introdução? Como deve ser o objetivo de um artigo? Então, eu vou mostrar para vocês desde uma equação de delimitação de título, ou seja, quais são os pontos importantes que já devem estar presentes no título do teu artigo, para que ele se torne um arquivo interessante de ser lido. Quais são os pontos importantes que devem ser comentados na introdução, e a introdução de um artigo que vai ser enviado para uma revista generalista, que publica sobre tudo,
é diferente da introdução que deve ser redigida para uma revista especialista que publica assuntos mais específicos sobre um determinado tema. Vou mostrar para vocês algumas técnicas para o objetivo ficar redondinho, quais são as principais informações que precisam estar contidas na seção de método, como é que a gente escreve os resultados, como é que a gente discute os nossos dados, como é que a gente conclui o nosso artigo e como é que a gente submete isso finalmente. E o mais interessante, eu espero formar você também um orientador, para que você possa pegar os seus alunos de graduação, os seus alunos de especialização, fazer aflorar nesses indivíduos a paixão pela ciência, o amor pela escrita, e a partir daí iniciar esses alunos à ciência, aumentar a produtividade desses alunos, melhorar o currículo desses alunos e, é claro, aumentar a sua produtividade em pesquisa, melhorar o seu currículo como pesquisador e como professor. É isso, muito obrigado, espero vê-los nos próximos módulos.